Olá, muito bom dia. Espero que vocês tenham tido aí um excelente final de semana, né? Para que a gente possa iniciar uma semana aí com energia total, né? Eu resolvi trazer um tema hoje para refletir um pouquinho, que é um tema muito falado, mas que eu acredito que realmente exista a necessidade da gente falar bastante dele. Eu até acredito que ao longo do ano eu volte falando outras coisas dele, né? Dando algumas dicas, algumas coisas assim. Que é ansiedade, né? O mal do século. Eles falam que o mal do século é a ansiedade e a depressão, né? E isso por quê? Porque dificilmente hoje a gente consegue estar vivendo o momento, né? Normalmente, ou a gente está preocupado com o futuro, que gera ansiedade, ou estamos lamentando o passado, que gera uma depressão. Então, essa dificuldade, né, de viver aquele momento ali, a cada dia que passa, ele vai ficando mais evidente, né? Essa dificuldade que a gente tem. A ansiedade, ela anda um pouquinho junto com o medo, que a gente já até falou aqui, né, em outro vídeo. Porque você fica ansioso porque você tem medo de que algo dê errado. Então, a ansiedade, ela também, ela tem ali um pouquinho de benefício, né? Vamos supor, se eu fico ansiosa porque eu preciso finalizar um projeto, tal, e aquela ansiedade faz com que eu me prepare para que eu faça aquela tarefa ali bem feita, né? Agora, a partir de quando que ela começa a me prejudicar e começa a ficar preocupante? Eu trouxe aqui 4 sintomas de que normalmente os psiquiatras falam que se a pessoa ficar com esses 4 sintomas durante, a partir de 5 meses, começa a ser algo preocupante, né? Então, os 4 sintomas são: o primeiro deles é o não conseguir parar de pensar. Como que é isso? Até o Augusto Cury, que é o autor que mais vende livros no Brasil, pelo menos era, eu imagino que ainda seja, ele tem várias palestras falando a respeito disso, ensinando a gente a pensar menos, né? Como que é essa questão dessa dificuldade de parar de pensar? Vamos supor, eu tenho um projeto que eu preciso finalizar, eu preciso fazer uma apresentação. Então eu estou ansiosa com ele, beleza. Aí passou. Eu apresentei o projeto, deu tudo certo ou não deu tudo certo, beleza, mas aquilo ali passou, acabou. No outro dia, o meu organismo continua produzindo substâncias que estava produzindo naquele momento ali que eu estava muito ansiosa. E aí você busca automaticamente outra coisa para se preocupar. E aí você começa a se preocupar de uma forma muito forte com coisas menores, né? Com coisas que não precisariam de tanta preocupação. Então, esse não parar de pensar é um pouco disso, né? Passou um momento ali muito importante, você já procura outra coisa para se preocupar. E muitas das vezes nem é coisa tão grande assim, porque você se acostuma a ficar naquele estado ali de ansiedade, né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Outro sintoma é irritabilidade. O que acontece? Às vezes, alguma situação que você nem ficaria irritado, deixava para lá, quando você está nesse estado de ansiedade, acaba que você se irrita muito mais, né? Você fica mais chateado e às vezes até briga com as pessoas, às vezes no trânsito, né? Acontece alguma coisa ali que se você tivesse no seu estado normal, você nem falaria nada. Mas se você está no estado de ansiedade, você vai brigar, vai buzinar e tal. Então é algo também que a gente precisa prestar atenção, né? O outro sintoma
é dificuldade de dormir. Essa dificuldade de dormir pode ser tanto quando eu deito e não consigo pegar no sono, tenho dificuldade, cuspo, porque eu não consigo parar de pensar, fico preocupada e tal. Ou então, às vezes você deita e consegue dormir, mas acorda na madrugada pensando em alguma coisa, né, em algum problema. Então, isso também é um sinal, né, que você pode estar em um estado aí de ansiedade. E o outro é o cansaço. O que acontece? Quando a gente está nesse estado de ansiedade, o nosso organismo produz várias substâncias lá dentro da gente que a gente fica em alerta. Então, por isso que dá irritabilidade, por isso que a gente fica com dificuldade de dormir, né? Porque o organismo está produzindo ali substâncias para isso, que é para você ficar em alerta, né? Então, isso gera um cansaço extremo, né? Uma fadiga, um esgotamento, né? Então, é também um sintoma da ansiedade, né? Então, assim, se você estiver passando, né, por essas situações, tá com esses 4 sintomas, e tá durando um tempo grande, é um motivo para que a gente fique atento, né? A gente tente perceber, né, se aquilo tá gerando vários transtornos, porque esses sintomas aqui geram transtornos, né? Tanto para você quanto para as pessoas que convivem com você, né? Aí a irritabilidade é uma delas, né? Às vezes a gente está ansioso com alguma coisa e sem querer acaba descontando nas outras pessoas, né? Eu achei muito importante estar trazendo isso daqui, porque a gente vive num mundo ansioso, né? Eu acredito que as facilidades que a vida hoje nos traz faz com que a gente fique ansioso. Hoje a gente consegue resolver uma vida no celular, né? A gente compra qualquer coisa no celular, a gente resolve vários problemas no celular. E isso fez com que a gente acreditasse que tudo a gente consegue muito rápido, né? E na realidade não é bem assim. Então, por esse motivo, esse é um dos motivos que eu acredito que a gente vive assim, né? Tão ansiosos. Crise de ansiedade é um pouquinho diferente, né? As crises normalmente dá um aperto no peito, falta de ar, né? Mas aí são as crises mesmo, né? Quando a gente se depara com alguém com uma crise de ansiedade, a pior coisa que a gente pode fazer é chegar e falar assim, não, aqui, o que tá acontecendo? E tal, porque a pessoa tá em crise e infelizmente a gente não consegue ajudar muito. Se a gente tem a intenção de ajudar, a única coisa que dá para falar é assim, eu posso fazer alguma coisa para te trazer algum alívio? Porque aí a pessoa talvez te sinalize alguma coisa, né? Mas é bem complicado. Uma dica que eu dou, se você está, né, com algum desses sintomas ou em algum momento se sente assim ansioso, é o respirar, né? A gente fala assim, eu tô respirando o tempo todo, né? Mas a gente acostumou a sobreviver. Dificilmente tem pessoas assim que respiram da forma correta, né? Aquele respirar, aquela respiração completa. Então, se você está tendo esse tipo de sintoma, uma dica que eu gostaria de dar é essa, né? É o respirar. E é óbvio que, como eu costumo falar, o primeiro lugar na vida da gente é Deus. Então, se tem algo que consegue amenizar e consegue ajudar, é a oração. Então, o respirar e o entregar para Deus, ele é essencial, né? Ontem eu vi uma frase e eu achei muito interessante. A frase falava, eu não sei exatamente as palavras, mas a mensagem que passava era a seguinte: se você tem coragem de entrar num avião, deitar e tirar um cochilo e nem conhece o piloto, por que você não consegue relaxar e tirar um cochilo quando você tem um problema que você não pode fazer mais nada, sendo que o piloto da nossa vida é Deus, né? Então é realmente
entregar de coração. A gente precisa fazer a nossa parte, mas nós somos muito limitados. Muito, muito, muito. Porém, quem está no controle não tem limite, né? Deus pode tudo. A gente precisa acreditar em um Deus de milagres e um Deus de vitórias, porque Deus nos colocou aqui para sermos felizes, para termos uma vida boa, né? Então é se entregar mesmo, é acreditar, confiar em Deus. Então era essa a mensagem, né, que eu quis trazer hoje aqui para vocês. Então, se hoje você se encontra em um estado de ansiedade, respire, respire assim, ó, lá no fundo. E entregue as suas dificuldades para Deus. Vamos fazer até o nosso limite, mas quando chegar no nosso limite, é só Ele, né, quem pode nos ajudar. Tá bom? Vou deixar aqui um versículo que fala disso. Muito obrigada. Que Deus abençoe muito vocês, que a gente tenha um dia abençoado e uma semana muito abençoada por Deus.